Fala, sucesso! Que bom te encontrar, mais um bate-papo, mais uma edição, sim, do nosso podcast, um episódio que com certeza vai trazer um recado muito importante para você que é empreendedor, para você que é pai, para você que tem responsabilidade de cuidar de alguém. Tem que se cuidar antes. Vamos falar sobre isso e muito mais. Estamos recebendo aqui empreendedora educacional, professora e mãe. Luciana Araújo, bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui. Felicidade é nossa. É uma honra, na verdade, a gente poder servir uma pauta num material tão importante para a sociedade. Queria te parabenizar. Você tem construído aí uma história linda com sua família e estar aqui é um presente. Obrigada. Presente para nós. E você sabe que quando me sugeriram falar a respeito dessa pauta tão importante, me veio logo na cabeça uma imagem que é a seguinte: você está num avião, aí tem aquelas orientações, tal, etc. E uma coisa que é muito impactante é, se faltar oxigênio, coloca a máscara primeiro em você, depois em quem está debaixo da sua responsabilidade. Isso é uma coisa que muitas vezes na vida passa batido. A gente se preocupa tanto, né, com aqueles que a gente lidera, com aqueles que estão próximos, com familiares, e às vezes a gente acaba se esquecendo, né, do cuidado físico, mental, emocional. E aí a coisa desanda. Como é que a gente vai cuidar de quem a gente gosta, não é isso? Exatamente. Você traz o que, na verdade, a gente começa, né, o movimento trazendo esse simbolismo, essa história da máscara de oxigênio, que a gente só consegue, de fato, contribuir na vida do outro, né, se estivermos bem preenchidos. E às vezes as pessoas comentam, mas será que não é egoísmo, Lu? Não, é protagonismo. A gente entrega o melhor quando estamos bem. Então, é esse movimento, a gente só consegue ajudar o outro a respirar se primeiro estivermos respirando muito bem. E é sobre isso, né? É sobre auto-amor, autocuidado, e quanto mais a gente se preenche, a gente só transborda daquilo que a gente está cheio. Olha, então, que a gente possa transbordar o melhor, não mais ou menos e nem um pouco, o melhor. Então, se por um acaso, olha como faz todo sentido, se por um acaso eu estou cuidando, seja de quem for, que tipo de relação for, mas eu estiver ali nesse cuidado, nessa responsabilidade, me estressando, me cansando, ansioso, eu vou transbordar isso para quem está em volta? Não tenha dúvida. E isso, Arthur, gira, né? É uma verdadeira bola de neve. E quando estamos inseridos nesse contexto, a gente não percebe. Sim. E aconteceu comigo, né? Então, quando eu comecei a perceber isso na minha vida, como mãe, como empresária, como mulher, como cidadã, filha, e aí eu comecei a entender que não estava saudável as relações. E eu disse, preciso começar por mim. Porque às vezes a gente percebe isso, mas quer que o outro mude. Não, precisou ser por mim. Aí eu compreendi. E tudo mudou à nossa volta. Então a gente sim transborda do que a gente está cheio, sendo o lado bom ou o lado que não está bem também. Se você me permitir entrar um pouquinho em um aspecto pessoal. Sim. Você falou sobre, em algum momento você sentiu que estava cuidando do outro e menos de si. Esse alerta, essa luzinha amarela que acendeu, foi uma questão de saúde física, mental ou emocional? Os três juntos. Foi o conjunto da obra. Burnout, alguma coisa assim? Isso, eu não cheguei nesse ponto, mas quando eu entendi e sinalizei, me antecipei, como eu já cuidava, né, de alguma forma, tinha atenção nessa saúde mental, emocional, a sinalização ela veio e eu logo percebi. Então, Arthur, foi de fato quando eu estava imersa na maternidade, no trabalho, e muitas demandas, né, que todos nós vivemos, financeira, né, de projetos, e aí eu comecei a me perceber. E eu busquei ajuda nessa época, só que eu não encontrei. E o movimento, ele vem exatamente a serviço da sociedade. A gente encontrar, sim, um movimento certo, coerente e que tenha ciência e, ao mesmo tempo, responsabilidade. Então, foi quando eu disse, eu preciso começar por mim, busquei ajuda profissional, busquei estudo científico e eu apliquei em mim primeiro. E foi aí que tudo começou a mudar. As coisas, elas de fato começam a crescer e prosperar. Mas eu entendi desde o princípio, Arthur, que eu não poderia colocar essa responsabilidade no outro. E você deve ter esses números. O Brasil tem um número elevado de
nesse Sim. sentido? É um campeão do que não deveria ser? Sim. Nós estamos no ranking aí, primeiro, segundo, terceiro lugar, fica oscilando nessa posição de nível de ansiedade. E quando a gente fala ansiedade, a gente sabe que não é só ansiedade. A gente tem aí 86%, Arthur, da nossa população, ela está adoecida em alguma esfera. Quando a gente olha para esse número, 86% são pesquisas científicas, né, as mais recentes, que eu sempre estou buscando essa realidade. De fato, é um nível de adoecimento que é gritante e alarmante. Então, quando a gente olha para uma sociedade adoecida, a gente entende, né, para que caminho ela está indo. Uhum. Então, começar pelo ser humano, ele é o multiplicador, ele quem realiza. Então, esse trabalho, esse cuidado, ele é totalmente voltado para o ser. E aí a gente faz bem, e aí a gente alcança bem. É uma ordem, existe uma pirâmide, é a pirâmide do indivíduo. Eu sei quem eu sou, eu me cuido, eu sei onde eu quero chegar, eu faço bem, eu pratico, eu trabalho bem e aí eu alcanço bem também. Esse é o caminho da saúde que a gente acredita. Isso faz muito sentido, né? Porque estava pensando aqui, os filhos são muito influenciados pelo nosso exemplo. Então, como é que a gente quer que eles entendam a importância deles terem uma boa dieta, uma boa alimentação, bons hábitos de sono, tal, se eles não percebem isso na gente, né? Exato. E somos reflexos, né? Quando a gente fala de criança e a gente e todo esse meu trabalho, tudo que alertou Arthur veio quando eu trabalhava diretamente com a infância, né? Hoje eu trabalho com o adulto, mas quando eu percebi, a criança ela modela o que a gente não fala, ela vai além. Então, a minha responsabilidade ela foi muito maior. Claro, a gente está o tempo todo se relacionando. Então, eu transfiro para você e você me transfere. Então, buscar essa autorresponsabilidade de cuidado é uma posição na sociedade de que você, sim, está aqui para fazer o melhor, estar bem, estando bem, né? Uhum. E aí, essa troca com o filho, com o esposo, com a companheira, com o trabalho, ela se torna uma troca feliz, né? Esse trabalho, esse movimento de cuidado é basicamente o foco no ser humano. Então, saúde, bem-estar, qualidade de vida e felicidade. Esses são os indicadores para a gente poder viver de uma forma mais leve e feliz. E qual que é o maior desafio que você tem percebido para as pessoas mudarem o foco e começarem a se preocupar com isso? Arthur, são muitos, mas o que eu poderia trazer aqui, que eu diria que é é o mais simples, mas é o que menos se enxerga, é a pessoa se conhecer. Autoconhecimento. Total. Ela, como eu falei, né, muitas barreiras elas chegam, às vezes a gente sabe que caminho a gente precisa seguir, mas não aceita, e essa é a maior resistência. Não aceita porque não sabe quem é, não se conhece, não entende os limites, não entende onde está inserido, vai vivendo uma vida que a gente chama assim, robotizada. Uhum. E aí, a partir do momento que eu sei de verdade quem eu sou, aí eu tenho consciência do meu papel. Então, o primeiro grande desafio, ele é simples, né? Ao mesmo tempo é o mais complexo, é você se reconhecer. Esses dias eu vi uma frase que eu acho que tem a ver com o que você está falando, que diz assim, que não eram essas palavras, mas o sentido era esse, que às vezes a gente está passando uma fase de ansiedade, de tristeza, melancolia, e a gente acha que ao passar por aquilo, está sendo fraco demais. Mas na verdade você está passando por aquilo porque você tem sido durante muito tempo forte demais. Então, talvez não ter esse autoconhecimento, se cobrar demais, não saber exatamente que aquele desafio não é simples, não é pouco. E não alcançar o que muitas vezes se deseja também não é um fracasso, né? Porque tem coisas que não dependem da gente. Mas aí a pessoa entra naquela e começa a rachar, quase quebrar, mas não, eu tenho que ser forte, e daqui a pouco não aguenta mais. É mais ou menos isso? Exato. É muito cultural também, sabe, Arthur? Da gente levantar uma bandeira dessa fortaleza que é desumano. Né? E isso começa na infância. O meu estudo inicial foi de fato na criança. Engole o choro, engole o choro. Isso, exatamente. Olha, e aí quando você começa com essas pequenas frases, você está construindo esse adulto. Então assim, não, você não é fraco não. Você é forte, então levanta, não precisa chorar, sabe? São essas pequenas expressões. Se você apanhar na rua, quando chegar aqui em casa vai apanhar também. Você está enfrentando um cara de 40 metros e tem que bater nele, senão vai apanhar em casa 2 vezes. Quantos de nós aqui já escutamos de alguma forma essa expressão? E aí eu trago uma fala muito poderosa do querido educador José Pacheco, quando ele fala, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente transmite quem a gente é. Olha só. E quanto mais verdadeiro eu for comigo,
mas eu vou ser com o outro. E o que é ser verdadeiro, né? É saber o seu limite, a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, o seu desafio e a sua força. Então, quando a gente traz isso desde a infância, Arthur, a gente consegue construir esse adulto fortalecido e, claro, se respeitando em primeiro lugar, porque aí ele vai saber respeitar o próximo. Legal. Eu tenho falado aqui, a Valéria já deve ter ouvido isso algumas vezes, o Gabriel também, quem assiste a gente e tal. Foi muito interessante para mim, uma descoberta muito interessante, o pleno sentido da palavra modéstia. Porque no português que normalmente as pessoas conhecem e usam, modesto é aquela coisa que é muito desprovida de cuidado, ou muito simples, etc, etc. Mas um sentido pleno da palavra modéstia é entender que eu não sou capaz de tudo e modestamente eu prefiro abrir mão daquilo do que aceitar aquela responsabilidade. E muitas vezes o gestor, o pai, enfim, a pessoa diz, não, eu faço, manda aqui que eu seguro, e vai assumindo responsabilidades e daqui a pouco, por falta de modéstia, achar que dá conta de tudo, a pessoa acaba não dando conta de nada. Isso tem a ver, então, com o que você estava falando antes do autoconhecimento, saber até que ponto pode ir. A gente não está incentivando aqui a não assumir responsabilidades, não é Sim. isso, mas ter equilíbrio, né? Autoconhecimento. Sim, esse é o início da jornada. Inclusive, quando a gente desenvolve isso, esse trabalho nas escolas, nas secretarias de educação, nos ambientes corporativos, nos hospitais, porque a gente hoje consegue alcançar o ser humano, não é só uma esfera da sociedade, a gente vê que esse é o maior desafio. Mas quando você traz que a gente acumula, a gente é muito bom, Arthur, em se apegar. O ser humano, quanto mais apegado, né? E quando eu falo apegar, não é no sentido afetivo. Eu estou falando um apegado a coisas e a situações. Cargos. Isso. Status. Então, a gente é excelente. Eu me incluo nisso porque a gente está num processo de crescimento, né? Só que a gente é muito ruim de desapegar, liberar. Então, quando eu libero acumuladores um espaço... emocionais. Acumuladores emocionais. E aí, quando eu tô assim, mas não é perceptível. Difícil. Porque eu tô sendo tão reconhecido de alguma forma que aquilo enche o meu ego. E aí existem dois caminhos, o que é ego e o que é essência. Ego é status. Todo status que a gente tem a nível familiar, sociedade, isso é ego. É um lugar que eu ocupo. Isso é importante, mas tem um limite. E essência é quem eu sou. Por isso que tem que vir primeiro pela essência, porque será que esse cargo faz sentido para mim? Será que esse projeto nesse momento faz sentido para mim? Porque aí eu não vou acumular. Eu vou o quê? Eu vou fluir. É diferente. E agora, como descobrir isso? Que tipo de análise, que tipo de critério eu preciso ter? Excelente pergunta, Arthur. E eu vou trazer um pouco do que a gente faz nos movimentos e nas imersões e nas palestras, tá? São vários caminhos, mas eu vou trazer sempre o mais simples. A criança, ela me ensina o tempo todo. E como é que a gente pode fazer para a gente se conhecer mais de uma forma real, prática e funcional, que funcione na nossa vida? Volta para a tua infância. Vai lá para trás, começa a resgatar a sua criança. Como é que a sua criança agia, o que é que ela gostava, o que é que ela não gostava, como ela se comportava, porque na criança está o tesouro da nossa história. Sabe a caixa preta do avião? Sim. Pensa que é a nossa infância, tá tudo ali, o tesouro todo tá ali, todas as informações, desde a genética, tudo ali. E aí a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. Porque a sociedade vai impondo muita coisa, né? Sim. A escola, enfim. E aí o que é que acontece? A gente se desconecta de quem a gente é. E aí a gente se torna um adulto adoecido. Então, como é que a gente pode fazer isso quando você traz essa pergunta? Um convite. Volta e encontra a sua criança, que muitas vezes está desacordada, ela está adoecida ou ela está desconectada. Lá você vai encontrar muita resposta, muitas respostas. E há uma pergunta aqui que a Valéria até separou, acho super importante. Quais são os principais cuidados que vão auxiliar na rotina de uma pessoa que está comprometida em cuidar de si mesma para promover saúde física e mental? Maravilha. Eu recebo diariamente essas perguntas e eu estou muito cuidadosa nessa resposta, porque seria muito fácil para mim trazer um protocolo, né? E o ser humano, ele não é um protocolo, é assim que eu acredito. Então, cada ser humano tem uma história. Então, eu vou sempre para lá, vou sempre voltar. Quem é você? Essa é a primeira pergunta. Por quê? Quando ele faz quem é você, ele sabe o que ele quer. Então, o movimento de autocuidado para a Luciana, para mim, é diferente do Arthur. Arthur tem algumas habilidades que eu não tenho e vice-versa. Então, como é que eu vou montar uma rotina
de autocuidado ou de ações que vão me nutrir se não faz sentido para mim. Aí eu desisto, eu desconecto, eu não me motivo. Então, primeiro, para você montar qualquer coisa, projeto, tudo na sua vida, inclusive uma rotina de autocuidado, quem você é, o que você gosta. Começa daí. E aí você coloca pequenas ações. Desde o seu acordar, eu diria que são pílulas. Esse é o maior remédio que a gente tem, para a gente não precisar da outra medicação. E aí, desde o acordar, então, atenção no seu sono, são coisas básicas, tá? Que a gente faz tanto a rotina da criança e não faz com a gente. Atenção na alimentação, atenção em que esporte ou atividade física você está inserido, tudo isso é comprovado cientificamente. Atenção nas amizades, atenção nos relacionamentos, atenção no que você escuta, no que você vê. Então, assim, não são coisas mágicas, são coisas básicas. E aí, se você começar por isso, você vai começar a desdobrar outras situações e outras experiências. Então, começa por você e do mais simples, não tem erro. Muito bom. Eu confesso que quando eu escutei pela primeira vez, ontem, né, cuidar do cuidador, eu fiquei um pouco na dúvida qual era o enfoque, depois eu fui ler, entender e tal, achei fantástico. Mas dentro dessa preocupação, há também instruções, dicas para quem está em volta do cuidador, ajudar o cuidador? Por exemplo, o que eu posso fazer para ajudar uma pessoa que assume essa responsabilidade e que eu estou percebendo que talvez esteja pesado para ela? Que atenção eu devo ter para detectar e para ajudar? Sim, o que acontece? Eu diria que vai virando a gente vai desdobrando, né? Quando a gente está num contexto de cuidado, seja em casa, no trabalho, sempre vamos precisar do outro. A gente não faz nada só na vida. Então, que você perceba que ambiente você está inserido. Se está todo mundo adoecido, não tem essa percepção. Mas como já temos, de alguma forma, a gente primeiro, Arthur, tem que começar por nós. Então, não adianta o que eu falo ou o que eu faça pelo outro. O outro precisa enxergar o cuidado em mim. Esse é o primeiro ponto. Porque a gente quer ensinar, às vezes, algo ou fazer e o outro ele não está entendendo, porque eu transmito quem eu sou. Então, primeiro, seja o exemplo. Seja você o exemplo da bandeira, do movimento e do cuidado que você está levando. E aí você vai ter autoridade para poder ajudar essa pessoa. Então, eu confesso que, na verdade, a gente precisa estar o tempo todo observando que ambiente eu estou inserido para saber que eu preciso de cuidado e aí eu vou conseguir ajudar o outro, naturalmente. Eu tô dando uma olhada no número aqui que eu fiquei, assim, espantado, muito surpreso. 59% das pessoas, dos profissionais, estão como que desconectados do trabalho. Ou seja, o indivíduo quase que, enfim, muito mais que a metade está ali, mas não está ali. Isso deve causar um sofrimento, deve causar uma angústia, um quadro de frustração gigantesco. Porque é muito complicado você passar 8 horas do seu dia, 5 dias na semana, fazendo algo que você não se conecta. Como detectar isso, autodetectar e que passos dar para poder mudar essa situação? Sim, quando a gente fala de ambiente de trabalho, né, a gente está levando quem somos de fato para todos os lugares. Então, esse nível de adoecimento nos ambientes corporativos, ele traz uma realidade de que estamos ocupando um lugar que não é nosso. E aí volta para a gente ocupar vários lugares pela necessidade do ego, né? Então, assim, o que é que eu preciso entender? Que existe um espaço que é meu, que é do Arthur, que é de cada um aqui, que se eu ocupar na hora certa, pelo tempo certo e com as pessoas certas, eu vou fluir. Aí funciona. Então, eu diria que é o terceiro pilar que a gente tem no trabalho, no método, que é o aprender a fazer. A gente faz muito bem, porque o ser humano ele se dedica, ele entrega, né? Ele gosta de resultado, ele produz, mas aquilo começa a não contemplar mais ele. Então entra nesse nível de frustração, porque ele não está no lugar certo. Né? Então ele escolheu de repente uma profissão que não faz sentido para ele está buscando um resultado que não atrai, ele não traz um retorno satisfatório para a vida dele. Então é aprender a fazer. Como é que eu posso aprender a fazer, Lu? Eu tenho novamente que começar por mim. Então eu preciso entender que eu gosto para eu poder contribuir naquele lugar. E às vezes, Arthur, é por um tempo. A gente se apega no lugar, se apega em projetos que às vezes nem precisa passar tanto tempo. E aí, quanto mais você perceber isso, que lugar eu preciso ocupar na vida, que é meu, que é seu, aí eu vou fazer da melhor forma. Então, observa se por que não está fluindo? Será que você não gosta? Será que você está fazendo algo que mandaram você fazer ou que criaram uma expectativa na sua vida? Não é por você. E aí a gente quer novamente fazer tudo para fora.
E aí tem que desapegar. Tem que começar para dentro, tem que desapegar. Qual que é o impacto disso no ambiente, nos colegas, na empresa, na corporação, de tanta gente estar desconectado? Olha, Arthur, pela nossa experiência, né, desenvolvendo isso já há mais de 5 anos, começamos pela educação, com o professor, que é a minha área, mas a gente teve um impacto tão grande de professores que diminuíram medicação, que professores que transformaram a escola, começaram a colorir a comunidade, as crianças começaram a ficar mais saudáveis a partir da saúde desse professor. Isso a gente tem aí essa prova, né, de transformação, e aí as pessoas começaram a entender que não era só para educação. Então, quando você se compromete com você, quando você se apropria da sua responsabilidade, não tem como não transformar o ambiente. Então, o ambiente, ele sim, eu gosto da palavra iluminado. Iluminado é tudo que traz bem-estar, é tudo que traz leveza, né, alegria. Então, quando você está nessa frequência, onde você chega, você transfere. Uau. Então, esse eu diria que não é uma transformação palpável, mas é a mais poderosa. E aí, no decorrer desses anos, né, a gente tem, claro, de forma quantificada, a gente tem esses protocolos, onde a gente tem as transformações desses indivíduos e, a partir dessa transformação, eles conseguiram contribuir para o ambiente de trabalho que eles estavam. E suas famílias também. Então, a nível de separação diminuiu, né? Pessoas com medicação, com diagnósticos. Esse diagnóstico não existe mais quando voltaram para os médicos, famílias reorganizadas e reestruturadas, crianças aprendendo melhor. Esse é o nível de transformação que Só a gente de se encontrar. Só de se encontrar. Caramba. Porque eu não atropelo a minha vida e nem atropelo a vida do outro. E aí você vai se posicionando e se firmando em quem você é. E ter esse conhecimento que você tem também deve gerar um nível de empatia muito maior, né, Luciana? De olhar assim e falar assim, eu entendo. Sim, eu entendo. Porque às vezes a gente não consegue se relacionar num ambiente, mas justamente porque você não se encaixa ali, enfim, não está ajustado, né? Eu gosto muito de falar, Arthur, que ninguém ama sem antes se sentir amado. Ninguém cura sem antes for curado, né? E quando a gente começa isso em nós, você tem uma relação de amor com o outro. Porque você sabe e se respeita tanto que você transfere isso. Então, claro, somos seres humanos, a gente vive por vários processos na nossa vida, mas o respeito que eu tenho comigo, eu exalo isso para o outro. Então, eu entendo. Mas, claro, tem um limite, né? Aquilo também não pode estar te adoecendo de volta. Tem um processo. Mas quanto mais eu me amo, né? Eu me aceito, eu me respeito, eu entendo o processo do outro. Então, chega a ser uma relação de amor mesmo. Eu ganhei esse presente aqui, estou super feliz. Queria que você falasse um pouco mais pra gente, para quem nos assiste aqui, dessa obra tão importante. Comece por você. Comece por você. Esse é o movimento que a gente está aí hoje no Brasil. Arthur, com muito carinho, dedico para sua família. Obrigado. É um movimento de cuidado integral. E começando por nós. Então, tudo que a gente conversou aqui agora está nesse livro. São caminhos, são estudos científicos e esse livro é para ser vivido. Ele não é para ser só lido. Então, temos aí QR Code com experiências, vai te levar para uma música, te leva para uma meditação. São práticas, né, de cuidado que nós vamos implementando. E uma coisa que eu priorizo muito é que precisa ser simples. O nosso coração precisa estar em paz para a gente poder se transformar. E esse livro, ele retrata isso, um pouco da minha história e, mais do que isso, tantas vidas transformadas e tantas histórias renovadas. Tá aí tudo. São 4 pilares, né? O aprender a ser, aprender a cuidar, aprender a fazer e a desaprender. Desaprender. Caramba. A gente quer aprender o tempo todo, né? É bom. Mas desaprender para aprender algo novo é melhor ainda. Os conceitos mudam, né, Luciana? E aí a gente fica apegados a eles tal, e acha que já sabe tudo, e na verdade precisa muitas vezes abrir mão deles, ou desaprender, né? Sim, e isso enrijece, isso deixa pesado, né? Sim. E quando eu desaprendo, é o desapegar. Eu desapego e me torno mais leve para mim e para o outro. Muito bom. Olha só, gente, que legal, que convite interessante. Vê se não vai te inspirar. Vou pegar na sua mão e lhe entregar na prática experiências com princípios e fundamentos científicos para que você se reconstrua e se desenvolva de maneira integral e de dentro para fora. Convite legal esse, gostei. Muito bom. E a gente encontra onde o teu livro?
Olha, hoje estamos em várias livrarias no Brasil, né? Estamos entrando na Amazon também, mas as pessoas buscam muito pela minha rede social, Arthur. Lá tem um link direto, que é o Luciana Araújo _educação. E já tem lá o link, está chegando aí, as crianças estão lendo, as famílias, e isso deixa o coração da gente quentinho, né? Aquecido, por estarmos no movimento, que é um lugar que eu sei que eu precisava ocupar na sociedade, com muito respeito e muito carinho. Parabéns. De onde veio Tia Lu? Você deu aula para crianças? Dei aula para criança durante 10 anos. Eu tinha um espaço delícia. Em Olinda, né, Pernambuco, e elas que me ensinaram que eu precisava me cuidar. Uau. Foram elas que disseram assim: esse é o alerta, Tia Lu, porque eu só vou ficar bem se você também ficar bem. E foi na piscina, na aula de natação, eu dava aula de natação para bebê. E eu comecei a entender que elas estavam precisando mais de mim e eu não conseguia entregar. E aí elas me deram esse alerta e eu dedico muito toda essa obra e todo esse movimento para a infância. E que todos nós temos essa criança, né, que não pode ser perdida. Sim. Mas que se a gente cuida da infância, a gente cuida da história toda, Arthur. A gente cuida da humanidade. É mesmo? É. Esse é o momento. Esse é o momento. Então aquela coisa assim, aquela fase desafiadora da adolescência, de fato tem ali muitas mudanças, mas para os pais a infância, a primeira infância que é o... É a chave da nossa história. Né? E aí eu tenho muito cuidado em falar também, porque às vezes, mas eu já passei dessa fase e agora não tem mais jeito. Eu digo, sempre vai ter. Mas existe sim um marco sensível na vida do ser humano, que isso não é só eu que estou falando de uma forma romantizada. Eu estou falando com comprovação científica, né? A nível neurológico, a nível hormonal, físico, espiritual. Então são muitas questões ali na infância que estão eclodindo e o que eu entrego vai ficar para toda a vida. Hábitos. Tudo. Maus hábitos. Maus hábitos, e aí eu cristalizo. Mas eu consigo transformá-lo? Consegue. Mas eu diria que fica mais desafiador. E o que elas recebem como esponjinhas que são, elas vão levar para o resto da vida. Né? Então, é a fase mais importante, é a fase mais sensível e é a fase que precisamos colocar mais amor. É, muito, muito interessante. Eu estou vivendo esse momento e uma vez eu escutei uma frase que me ajudou muito. As pessoas perguntam muito sobre birra, né? Como se houvesse uma receita para resolver a questão. Tal. E aí uma pessoa, um especialista, disse algo que é muito simples, que é isso que você falou, e que me ajudou muito, que foi o seguinte. Aí já olhando do lado do cuidador. Uma criança nessa situação, ela está demonstrando a sua imaturidade. Você, como adulto, é um maduro. Então, seja maduro. Não cobre a maturidade dela. Acolha. Entenda, ali não é a hora para tentar resolver outras coisas. Então é muito interessante esse aspecto, né? Entender esse momento da vida dos nossos filhos e que nós passamos também, né, lá atrás. Que é uma hora em que a gente não tem maturidade para resolver as coisas e que precisa de apoio, amparo, aceitação, acolhimento, tal, etc. Então um osso quebrado dá para reconstruir. Que Sim. tipo de ajuda, então, uma pessoa que talvez lá na infância não teve esse encaminhamento pode procurar? Psicólogo, estudar, autoconhecimento? Também. Hoje nós temos aí muitas ferramentas que estão ao nosso favor, né? Mas eu traria um alerta, não se distraia. Porque ao mesmo tempo que a gente tem uma grande gama de conteúdos e ferramentas e estudos, a gente pode se perder nisso. Sim. Então busca o que de fato faz sentido para você. Muito legal. E no momento que você tá, porque a gente também quer acumular muito conhecimento para transformar tudo logo, não dá conta. E sem peso, né, Luciana? Sem peso, sem culpa. Você precisa sim ter responsabilidade, sim. mas a culpa ela pesa. Responsabilidade é diferente. E regras de culpa. também, né? Sim. A internet está cheia. Por exemplo, eu sei que é polêmica que eu vou falar aqui, mas eu vou dar o meu testemunho, que é o seguinte. A gente sabe da importância de manter os filhos distantes da tela, né? Existem pesquisas, tal, etc., que mostram isso. Mas nem sempre isso é algo, vamos dizer assim, tão fácil para algumas famílias e para algumas situações. Nós planejamos no nascimento da Luísa que ela não teria contato nenhum com tela. Até os 2 anos. Só que no dia que ela nasceu, começou uma tal de pandemia. Nossa. Meu pai e minha mãe idosos, meu sogro e minha sogra também. Eles não vieram para o nascimento dela, não poderiam, e ficaram por lá, porque estava todo mundo isolado. Como é que ela iria se encontrar com vô e vó?
E aí começa aquela história, não posso dar tela, o que vai acontecer? Até que alguém chegou e falou assim, cara, o ideal é isso, mas vai ser muito mais impactante para ela. No caso dela, da sua família, quem decide isso é você. Mas não vê o vô e a avó do que ter um contato com a tela controlado, humanizado, etc, etc. E outra coisa, depois que desligar, brinca, conversa, estimula. Não tenha isso a ferro e fogo, porque a circunstância da humanidade mudou nesse aspecto. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes na criação dos filhos, na nossa, enfim, nosso autocuidado, as pessoas estabelecem regras, mas que não se aplicam àquela régua para todo mundo. E aí o que é para ser uma ajuda acaba virando um peso. Né? Você busca uma ajuda e sai mais sobrecarregado, né? E aí se distancia ainda mais desse cuidado, né, dessa relação. Eu sou incapaz de fazer isso. Como eu sou péssimo. Que experiência legal você traz. E isso me lembra muito que a regra é diferente do princípio. Legal. Não é? Eu gosto de princípio. Eu também. Princípio, ele é base. Pensa numa raiz. Ele é princípio, né? A regra, ela de fato, ela é dura. Ela enrijece, ela abafa. Exato. Né? Ela adoece. Quando a gente pensa em algo abafado, né? Incomoda. Então, quando eu estou em princípio, eu estou leve. E aí eu estou na consciência. Não, esse tempo é saudável. Não dá para fazer assim, mas vamos fazer dessa forma. Vamos flexibilizar até aqui. Isso é princípio. É princípio. E aí, para tudo na vida, né, Arthur? E quando você traz para esse detalhe, que eu sei que muitas famílias viveram isso, e aí você já estava doído o processo. Imagina você doer mais, né? De afastar de familiares, tudo. Sem rede de apoio, de proteção, não podendo. É isso. Então vamos viver mais por princípio. Princípio, né? E assim, eu acredito muito nisso. Por exemplo, a regra, não roube. É uma regra, beleza. O princípio, ame as pessoas. Isso. Faz muito mais sentido, porque se eu amar, não vou roubar. Não é? É isso. Gosto muito mais dessa ideia. E esse nome, o Comece por Você, esse convite, assim, dizer assim, olha para você. É uma frase que a gente colocou como princípio, sabe? Em vez de dizer assim, precisa viver o autocuidado. Não, olha, começa por você. Que legal. É diferente, mas tá tudo... tem muita coisa envolvida, mas a forma como eu interpreto, como eu utilizo, isso é que vai transformar melhor ou não. Pode ter certeza que a sua passagem aqui nos transformou e vai transformar todas as pessoas que assistirem esse conteúdo. Parabéns. Nas redes sociais a gente encontra no... E estamos hoje no Instagram, Luciana Araújo, _educação, e lá vocês vão encontrar, tem YouTube, TikTok, a gente tá levando essa mensagem aí para as várias ferramentas, né? E a favor da servir mesmo, é tudo sobre se sentir amado. Eu acho que a mensagem que eu poderia dizer assim é que você se sinta amado através dessa obra e desse projeto. Parabéns. Muito grata, viu? A gente que agradece, sempre que estiver por aqui. Aquela porta vai estar sempre aberta, vem tomar um café, beber uma aguinha gelada e conversar com a gente, que ensinar alegria. Aqui para nós. Lá de Recife, a gente manda um cheiro, tá? Então, cheiro para sua família. minha família é muito inspirada pela sua família. Eu queria te trazer isso. Que e privilégio eles até falaram, isso. por favor, deixa ele falar uma mensagem. Tá bom, filhas. Depois eu falo. E obrigada, né? Que vocês possam continuar firmes na rocha e tenho certeza que é muita inspiração e é muita transformação. Obrigado. Viu? Você também. Sigam bem feliz. Vou te fazer um pedido. Apenas continue. Não pare. Obrigada. Muito obrigada, viu? Conversamos aqui com Luciana Araújo, empreendedora na área da educação, professora, mãe. Sim. Trouxe essa dica e essa obra tão importante pra gente aqui, importante a gente se cuidar. Vale a pena ler também, eu vou ler com muito carinho, Comece por Você. Tenho certeza que você gostou desse conteúdo, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações para saber tudo o que está acontecendo. Obrigado. Obrigada. Tchau.